Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal 5 volts. Bom, hoje eu trouxe aqui um circuito que tem a função de indicar o estado de um fusível, né? Eu desenhei ele aqui no Proteus para a gente entender aqui. É um circuito muito simples e ele deve ser utilizado aí, pode ser utilizado em circuitos CC, né, em circuitos eletrônicos. A gente tem dois LEDs, o LED D1 e o LED D2. Aqui a gente tem um fusível, né, a entrada do sinal CC, né, de uma alimentação, e a saída que vai para o circuito que você estiver alimentando. Bom, se esse fusível ele estiver ok, ele estiver normal, né, em funcionamento, ele é um curto, né? O fusível é um fio, né, uma lâmina pequena de material condutor que vai derreter, que vai se decompor aí no momento da sobrecorrente. Então a corrente vai circular por aqui, né, no circuito. Se na entrada eu tenho 10 volts, aqui na saída eu vou ter 10 volts. Né? Esse sinal de tensão ele vai saturar o meu transistor. Eu tenho um transistor aqui NPN, né? Um transistor bipolar de junção, NPN. Se eu tiver então um sinal aqui na saída, né, desse circuitinho, indicador de estado do fusível, quer dizer que o fusível está ok. Se o fusível estiver ok, então essa tensão que eu estou considerando aqui 10 volts, mas poderia ser 24, poderia ser 8, 6, 5, independente do valor, né? Aí é só redimensionar esses dois resistores, né? Esse circuito aqui, ele é adequado para qualquer nível de tensão aí, comum em eletrônica, né? Desde aí de 3.3, 5, 6, 8, 12, 15, 18, 24, 30, 40, 48, né? Níveis aí de extra baixa tensão CC, que a gente tipicamente trabalha em eletrônica, em circuitos com circuitos eletrônicos. Para níveis maiores aí que 50 volts CC, já é interessante ficar atento aí às questões de tensões de trabalho do transistor, né? Porque esse transistor que você vai dimensionar, aqui nesse caso eu usei um transistor genérico aqui no Proteus, mas pode ser um transistor aí pequeno, de baixa potência, mas com as especificações de tensão adequadas que você estiver trabalhando, né? Nesse caso aqui, você pode usar aí um BC337, um BC548, transistores aí baratos e de fácil acesso comercial. Então, fusível fechado, eu tenho corrente circulando, a tensão desse ponto da entrada é a mesma tensão da saída, né, um curto isso aqui. Eu saturo esse transistor NPN, esse transistor funciona como uma chave, né? A gente especifica esse resistor, a gente calcula o valor desse resistor para que esse transistor opere como uma chave eletrônica e não como um amplificador e não como uma fonte de corrente, mas sim como uma chave eletrônica. Então eu tenho corrente aqui na base, esse transistor trabalha como uma chave, então ele fecha seus terminais de potência, coletor emissor, esse terra vai aparecer nesse ponto aqui. Esse terra aparecendo nesse ponto, esse LED vai ligar. Mas por que esse LED vai ligar? Porque eu tenho 10 volts aqui, esse 10 volts vai circular, ele vai produzir uma corrente, né, que vai circular pelo resistor e criar um caminho alternativo aqui pelo transistor. Então o LED D1 vai acender indicando que o fusível está ok. Bom, o LED D2 vai acender? Bom, o LED D2, isso vai depender, né, do LED que eu utilizar. Se os LEDs forem idênticos, né, ele não vai acender devido a esse diodo que eu coloquei aqui, o diodo D3. Por quê? Imagina, eu tenho uma tensão de entrada aqui, que é 10, 12, 5, enfim, um nível de tensão CC. E eu tenho dois caminhos, um caminho pelo diodo D2, pelo LED D2, e um caminho pelo LED D1, né, que passa pelo transistor.
O transistor, quando ele está saturado, a tensão coletor-emissor, né, a tensão dos terminais de potência é muito baixa. A gente considera praticamente que essa tensão VCE, tensão coletor-emissor, é igual a zero. Então a gente vai ter, né, 0 volts aqui, é um curto isso aqui. O transistor vai estar ligado. Então eu vou ter um caminho por aqui e eu tenho um segundo caminho em paralelo, né, desse ponto em relação ao terra. Eu tenho um ramo em paralelo com o ramo do D1 e do transistor. Agora, eu coloquei o diodo D3 porque eu preciso, para que conduza corrente, para que circule corrente nesse ramo, eu preciso de uma tensão maior, né, do que a tensão do LED D2 e a tensão do diodo D3. Então, se a tensão desse LED é 2 volts e eu tenho um diodo aqui em série que tem uma queda de tensão, considerando aí um diodo de silício de 0,7, eu precisaria de 2,7 volts para ligar esse ramo aqui, ó, para ter corrente nesse ramo. Do lado de cá eu só tenho LED. O transistor vai funcionar como uma chave, então isso aqui é um curto-circuito. Então eu vou precisar de apenas 2 volts, né? Então, quando eu tenho diodos em paralelo, né, basicamente tem vários ramos aí em paralelo, o diodo que vai conduzir é o diodo que produzir, né, a maior corrente, isto é, o diodo que oferecer a menor oposição de passagem de corrente elétrica. Então, nesse caso, eu tenho um ramo com o diodo D2 e o diodo D3, o LED e o diodo, e um ramo com apenas o diodo D1. Por quê? Porque o transistor aqui ele não entra na jogada devido, né, a gente desprezar a resistência, né, a pequena resistência entre coletor e emissor. O transistor aqui, quando ele está saturado, quando ele está conduzindo completamente, ele é um curto. Então é como se eu tivesse dois caminhos para corrente, um pelo diodo D2 e pelo diodo D3 e outro apenas pelo diodo D1. Então o diodo D1 vai ligar, né, vai haver corrente circulando pelo diodo D1 pelo transistor enquanto o fusível estiver normal, estiver ok. Porém, nesse ramo aqui não vai haver corrente, porque a partir do momento que há corrente aqui, que esse transistor conduziu, a tensão desse ponto em relação ao terra vai ser a tensão do ramo que está conduzindo. Qual ramo que está conduzindo? É esse ramo de cá, ó, diodo D1 e o transistor. Porém, a queda de tensão no diodo é 2 volts. Estou considerando 2 volts, mas essa queda do diodo poderia ser 2,2, 1,8, então vai depender do LED que você estiver utilizando. Tipicamente o LED vermelho ele tem uma queda de 1,8, o LED amarelo de 2 volts, o LED verde de 2,2, então tem que avaliar aí o LED que você estiver utilizando. Mas resumindo, esse ramo não vai conduzir, por quê? Porque esse ramo conduz primeiro. Do que esse ramo conduz primeiro, a queda de tensão desse ponto em relação ao terra vai ser a queda do diodo D1, praticamente essa queda, que eu estou considerando aqui 2 volts. 2 volts não é suficiente para fazer esse LED D2 e o diodo D3 conduzirem. Eu precisaria de pelo menos 2 mais 0,7, 2,7. Então por isso que foi inserido esse diodo D3. Esse diodo D3 tem como objetivo criar uma condição de condução no nível de tensão maior. Dependendo dos LEDs que você utilizar num projeto desse, pode ser que seja interessante você colocar até mais um diodo aqui em série, né? Então esse circuito é basicamente um indicador de estado do fusível, né? De um fusível de vidro aí. Se o fusível estiver ok, né? Esse transistor vai estar saturado, vai haver uma corrente circulando por aqui, o LED D1 vai ligar, né, vai indicar que o fusível está ok e o LED D2 apagado. A partir do momento que eu abrir o circuito, que esse fusível sair fora, o que vai acontecer? Não vai ter corrente aqui na base desse transistor. Esse transistor não tendo corrente, esse circuito vai abrir, esse ramo aqui vai abrir, né? Então o D1 não vai ligar. Então a tensão que vai estar aqui na entrada vai produzir uma corrente,
E aí eu vou ter apenas um caminho, que é o caminho pelo diodo D2 e pelo diodo D3. Então o LED D2 vai acender. Então na condição em que o fusível estiver queimado, ele se romper, o diodo D2 vai acender. Então o LED D1 indica fusível ok e o LED D2 indica fusível queimado, danificado. Ok? Então basicamente isso. Esse resistor você vai dimensionar de acordo com a corrente do LED. Vamos considerar aqui que o LED, se você quiser aí 10 mA, 20 mA, 15 mA, que são as correntes típicas aí de um LED de baixa potência. Se aqui você tiver 10 volts, você vai tirar a queda de tensão do LED, aproximadamente 2 volts, né, e dividir pelo valor da corrente que você deseja para achar o valor da resistência. Aqui, para ficar mais fácil, eu coloquei um resistor de 1K. E aqui, esse resistor da base do transistor, você pode considerar aqui um beta, um ganho de corrente de 10 vezes, né? Se aqui eu tenho uma corrente de 10 mili, a corrente na base, você calcula esse valor de resistência para 1 mili, né? 10 vezes menor. Um beta de 10 é um beta forte, né? Então eu vou garantir que o transistor vai estar trabalhando como uma chave, né? Saturado completamente. Então, dessa forma, como eu usei um resistor de 1K aqui, eu joguei um resistor 10 vezes maior, né? Então, para evitar ficar fazendo cálculos aqui, o objetivo é mais entender o circuito. Mas eu poderia pegar a tensão aqui 10, tirar o 0,7 da junção base emissor, né? Sobraria 9,3, eu dividiria por basicamente 1 mili, que é o que eu quero, né? Então eu teria 9,3 kΩ de resistência se eu estivesse fazendo o cálculo. Aqui eu joguei uma resistência mais próxima aqui, 10K, né? Vai funcionar. Então, para simular, né, para finalizar, vamos colocar aqui uma fonte, ó. Eu peguei esse V-Source, que é uma fonte. Eu vou colocar aqui, simulando a entrada, né, do circuito, um sinal CC. Vamos colocar 12 volts aqui, que é um valor bem típico, aí, muito usado na área automotiva, né, e bem típico aí em eletrônica. Aqui na saída a gente pode pôr um voltímetro só para visualizar aqui basicamente o sinal de saída, ó. Vou colocar um voltímetro aqui, vou colocar um terra no voltímetro, pronto. E aqui no lugar do fusível, como esse fusível aqui do Proteus ele não simula, eu vou colocar uma chave. Você vai na biblioteca e busca um switch, né, para simular aí fusível aberto, fusível fechado. A gente pode colocar também um amperímetro. Aqui, ó, um amperímetro DC. Lembrando que o Proteus você tem instrumentos DC e AC, né? Então aqui nesse caso, como é DC, eu estou colocando aqui os instrumentos DC, o voltímetro DC e o amperímetro DC. No amperímetro aqui eu vou vir aqui, dar 2 cliques nele e colocar miliamperes. Pronto. Se eu colocar para simular, ó, esse circuito, veja, fusível aberto, eu tenho apenas um caminho para corrente, diodo LED D2 acesa. Aqui eu coloquei um LED amarelo. Se eu for lá e trocar o fusível, colocar um fusível bom, o que vai acontecer? Eu vou saturar esse transistor a uma corrente de aproximadamente 1 mA, tensão na saída, né? Porque eu fechei a chave, aqui o fusível está ok. E aí eu crio um caminho mais fácil para a corrente por aqui, e essa tensão desse ponto em relação ao terra não vai ser suficiente para fazer o diodo LED e o diodo D3 conduzirem. Eu posso vir aqui, ó, e colocar uma probe também de tensão nesse ponto aqui, ó, só para mostrar a tensão nesse ponto, ó. Se eu colocar para simular, então eu tenho uma tensão de 2,2 volts. Aqui eu precisaria tá 2,2 porque aqui no Proteus, na hora de você buscar os LEDs, né, eu coloquei um azul e um verde, um azul e um verde para ficar diferente, mas na prática normalmente se você vai utilizar um amarelo e um vermelho, né, ou um verde e um vermelho. Aqui eu comentei que eu tinha pegado um azul e um verde, na verdade foi um azul, um amarelo e um verde, né, que é o LED verde. Aí nesses LEDs aqui do Proteus você tem como configurar o forward voltage, que é a tensão direta, né? Se eu vier aqui colocar 2, ó, vou colocar 2 nesse,
Vamos considerar, como esse LED é o verde, vamos considerar 2.2 mesmo. Como esse é o amarelo, eu vou considerar 2. Eles, por padrão, eles vêm com 2.2 volts. Mas vamos considerar a tensão diferente neles aqui. Então, se eu considerar 2.2, eu tenho 2.2 nesse ponto. Por quê? Porque o transistor está conduzindo, o fusível está ok, né? O transistor trabalhando como uma chave, eu criei um caminho aqui e o LED ligou. 2.2 não é suficiente para ligar esse LED. Lembrando que esse LED amarelo ele precisa de 2 volts, porém eu tenho um diodo em série. Então eu precisaria de pelo menos 2.7 para deixar esse ramo aqui em condução. Existem outras formas de fazer isso aqui. Isso aqui é só um exemplo. Esse exemplo aqui pode até ser melhorado, otimizado. Se você não quiser colocar esse LED D2, você pode eliminá-lo, né? E ficar apenas com LED D1, o resistor R2, resistor R1, transistor e LED D1. O LED D1, nesse caso, vai indicar que o fusível está ok. Quando o fusível queimar, o LED D1 vai se desligar, vai apagar, né? Então, vai indicar fusível queimado, ao invés de usarmos 2 LEDs. Numa próxima oportunidade, eu vou mostrar um circuitinho até mais simples que esse, que a gente usa para indicar fusível queimado ou fusível ok em circuitos AC, em circuitos alternados. Ok? Eu fico por aqui. Um forte abraço aí, bons estudos, até a próxima.